Olha, nós temos aqui uma notícia, certamente você já ouviu falar dessa notícia em vários lugares, percorreu o mundo. Uma idosa acordou dentro do caixão após 5 horas do próprio velório dela. Parece até filme de terror, não é? A gente vê aqueles filmes do Frankenstein e outros aí, de repente abre o caixão, é de terror. Agora, a pergunta que eu quero é a seguinte, será que foi uma avaliação mal feita? O que pode ter provocado isso? Como já entra no campo médico, nós pedimos aqui a gentileza do Dr. Sérgio Timerman, que é cardiologista do Instituto Coração, para explicar um pouquinho para a gente. Dr. Sérgio, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Obrigado, Heródoto. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. E estou à disposição. Um acontecimento como esse é raro, a ponto de ganhar, vamos dizer, essa visibilidade mundial da pessoa dizer que está morta e de repente no meio do velório ela levanta? Eu não sei se deveria falar graças a Deus é raro, né? Mas é raro. Porque existe uma série de protocolos que nós médicos utilizamos para constatar o óbito de um ser humano, né? Existem exames, sinais físicos, existem alguns equipamentos que nos ajudam, inclusive, a fazer com que a gente faça esse tipo de diagnóstico. Então, quando você constata o óbito, você tem a certeza de que o coração não está mais funcionando e que, obviamente, o coração não funcionando, o restante do corpo, entre eles o cérebro, também estará parado. Porém, nós temos algumas situações muito raras, né? Isso aí não é dito popular, mas é um estereótipo, né? Chamada catalepsia. Acho que o senhor já ouviu falar, né, professor Heródoto? Mas eu também não entendo nada, você tem que explicar para mim aí. Também é conhecido como catatonia, né? Uma condição na qual os músculos do corpo ficam paralisados, rígidos. Em algumas vezes, a rigidez são tão intensa que lembra que a pessoa como tivesse com rigor mortis, como se ela já estivesse morrido. Porém, muitas vezes ela está com todo esse corpo paralisado, porém ainda está com a cabeça vive, consciente, e às vezes fica difícil nós fazermos uma avaliação, por exemplo, se ela está respirando ou não, porque às vezes os músculos do tórax dela se movimentam muito pouco, por isso tem que ser feita uma avaliação muito grande, muito importante o que causa essa catatonia são principalmente doenças neurológicas, como um Parkinson avançado, por exemplo, epilepsia, intoxicações por medicamento, e também temos a situação que é psiquiátrica. Existem pessoas que têm uma simulação de uma catatonia. Agora, doutor Sérgio, durante esse período a pessoa então respira suavemente a ponto de não ser percebido pelos leigos, como por exemplo os familiares que estão em volta? Pode até ocorrer em alguns casos desses, o que a gente chama de apneias prolongadas, paradas de respiração prolongada, ou mesmo uma respiração muito superficial, ou também, como a gente coloca em termos médicos, uma respiração agônica, uma respiração muito superficial. Doutor Sérgio, quando a pessoa volta desse estado, ela pode voltar com algum problema, por exemplo, neurológico, ou de amnésia, ou de perder a consciência ou não? Depende muito do que levou a esse problema. Se essa pessoa tiver com uma doença psiquiátrica, provavelmente ela pode voltar praticamente normal. Se ela tiver uma doença neurológica debilitante, e para ter chegado a esse ponto, muitas vezes já tem uma sequela neurológica muito grande. Existe uma série de comprometimentos neurológicos, mas aí depende muito o que levou a esse tipo de situação. Perfeito. Michele Trombelli. Bom dia, doutor Sérgio, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu queria fazer uma pergunta, porque o senhor é um dos maiores especialistas do país em ressuscitação cardiopulmonar, ou RCP, e queria saber, assim, seja aqui no Brasil ou internacionalmente, qual é o maior tempo em que uma pessoa pode ficar, em teoria, ali sem respirar ou sem os batimentos cardíacos,
e ainda assim sobreviver com um atendimento adequado? E, Michel, essa é uma pergunta que vale 6 milhões de dólares. Não, 6 milhões não, até mais. Mas que a ciência saiba, né? Assim, porque já foi constatado. Você sabe que não, existe uma série de constatação. Por que eu estou falando que isso é uma notícia interessante? Eu até participei recentemente de um evento em que hoje nós estamos discutindo alguns outros novos protocolos no atendimento da parada cardiorrespiratória, em que, por exemplo, durante a parada cardíaca, a gente, que é refratária, ou seja, uma parada cardíaca que não responde à ressuscitação, essas manobras de massagem cardíaca, a gente muitas vezes coloca essas vítimas num equipamento chamado circulação extracorpórea, que é o ECMO. Então nós já estamos tendo, veja, eu posso falar que no passado eu vi casos de durarem 45, 50, uma hora e retornarem à circulação espontânea sem déficit neurológico ou com pouco déficit neurológico, mas hoje com o advento desses equipamentos a gente tem visto pessoas que, veja, elas vão entrar nesse equipamento, por exemplo, depois de 30 minutos de parada cardíaca. E o coração fica parado para a gente poder melhorar toda a situação que está acontecendo, o que levou a essa parada cardíaca. Então, pessoalmente, o que eu já presenciei quando eu era muito ativo como cardiologista emergencista, eu cheguei a ter paciente com 45 minutos de parada, ao retornar à circulação espontânea e estar vivendo novamente sem sequela neurológica. Doutor Sérgio, muito obrigado. Tem mais uma, muito Michel, obrigado uma clareza, situação... Eu nem tinha dito todo o seu currículo, nem tem que a Michelle entrou aqui e corrigiu o currículo. Eu estou só chamando você de doutor, pois ele... Não, mas tá certo, ele é cardiologista, mas é um grande especialista do Brasil em ressuscitação. Olha, eu faço ressuscitação e não ressurreição, por favor. Né? É isso aí. Doutor... Fica bem claro, hein? Pelo amor de Deus. Vou ficar bem claro. Mas é bom ser amigo dele, entendeu? É bom. De qualquer forma. É melhor não brigar com ele. Doutor Timerman, muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar com você e com a Michelle aqui na Nova Brasil. Muito obrigado. Doutor Sérgio Timerman, está aí, portanto, de uma forma bastante simples, didática, para a gente que é leigo entender e comentar esse caso. Se for chegar lá no escritório, chegar na escola, então, comentar com o pessoal. Não, quem falou isso somos nós, foi o doutor Sérgio Timerman.